Olá, tudo bem? Hoje nós vamos iniciar nossa disciplina de bioquímica com uma aula onde nós vamos dar para vocês conceitos introdutórios sobre as biomoléculas. O que são biomoléculas, né? Quais são os papéis que elas exercem no nosso organismo e onde elas estão localizadas principalmente, né? Eu já adianto para vocês que biomoléculas são todas as moléculas envolvidas no nosso organismo, seja em termos estruturais ou também realizando funções bioquímicas e metabólicas, fisiológicas, enfim, tudo que tem alguma função definida no nosso organismo, né? E as biomoléculas elas são das mais variadas possíveis. São divididas entre orgânicas e inorgânicas, né? Inorgânicas principalmente a água e íons, e as orgânicas nós temos aí açúcares, gorduras, nucleotídeos e ácidos nucleicos, aminoácidos e proteínas, enfim, das mais variadas. E a gente vai estudar hoje o que são essas biomoléculas, como elas são formadas, se elas podem se juntar ou não em estruturas maiores e as suas funções, ok? Então, vem comigo e a gente vai aprender, vai iniciar nosso aprendizado hoje. E hoje nós vamos começar dando uma introdução para vocês sobre algumas biomoléculas, né? Quais são as biomoléculas, as moléculas que compõem o nosso organismo e desempenham funções importantes no organismo, né? Do que elas são feitas, quais são realmente as suas funções, onde elas estão localizadas, enfim, tudo sobre os conceitos básicos acerca dessas biomoléculas a gente vai discutir hoje, ok? Então vamos lá. Primeiro a gente tem que entender então o que são biomoléculas, né? Qual que é a definição de biomolécula? Elas são moléculas, tá? Aglomeradinhos de átomos ali, que têm importância tanto nos processos bioquímicos que ocorrem no nosso organismo, como exercendo funções estruturais para o nosso corpo. Tá? Então, o nosso corpo ele tem partes dele que são estruturais, nosso corpo é formado de tijolinhos ali, né, moleculares. E também, além desses tijolinhos, nós temos algumas moléculas no nosso corpo que são necessárias para desempenhar algumas outras funções, que a gente chama de funções metabólicas ou funções bioquímicas mais amplamente, funções fisiológicas, enfim, uma série de outras funções que não são somente estruturais, né, que são outros tipos de funções. Mas então são todas essas moléculas, né, que desempenham papéis bioquímicos e estruturais no nosso corpo, e que são realmente importantíssimas para nós, né? Como que elas são feitas, né? Basicamente, desde a estrutura atômica lá, alguns elementos químicos, alguns átomos, são ligados entre si por ligações covalentes. E no caso aqui, a gente está falando mais das biomoléculas orgânicas, tá? Eu já vou falar da classificação dessas biomoléculas para vocês. Mas biomoléculas orgânicas geralmente são aglomeradinhos de átomos ligados entre si por ligações covalentes. No caso das biomoléculas orgânicas, a gente tem principalmente uma estrutura formada de carbono, e aí ao carbono podem ser ligados outros átomos. E aí esses átomos se juntam então em moléculas que a gente pode chamar de monômeros. Algumas biomoléculas já param por aqui, né, na sua forma monomérica. E por si só, já na forma monomérica, elas já podem desempenhar algum papel importante, principalmente papel bioquímico, né? Mas algumas outras biomoléculas, enquanto monômeros, elas podem se juntar através de ligações não covalentes para formar macromoléculas. Então elas agem como se fossem tijolinhos mesmo, ou pecinhas de Lego, se vocês preferem, né, para se juntar, grudar uma nas outras e formarem estruturas muito grandes, que a gente chama grandes assim, em termos de comparado com monômeros, né, mas são estruturas submicroscópicas, né, que a gente consegue visualizar muito com técnicas de microscopia muito avançada. Mas elas podem se juntar em estruturas maiores que a gente chama de macromoléculas. Exemplos dessas macromoléculas são as próprias proteínas nossas, que são formadas por monômerozinhos que a gente vai ver quais são. Ácidos nucleicos, que também são macromoléculas formadas por algumas pecinhas de Lego aqui.
E os grandes polissacarídeos, que são açúcares formados por várias unidades de açúcar aqui, né? Vários monômerozinhos de açúcar também, e que tem função basicamente de reserva energética para a gente. Tanto plantas quanto animais, a gente tem reserva energética na forma de polissacarídeo. E também de triglicérides, mas triglicérides se refere mais a gorduras. Bom, eu falei para vocês que as biomoléculas elas têm uma classificação, e essa classificação é basicamente em dois aspectos. As biomoléculas orgânicas, que são aquelas que eu falei para vocês que são baseadas em carbono, e ao carbono são ligados outros elementos. E as biomoléculas inorgânicas, né, que são basicamente os nossos íons inorgânicos que estão presentes nas nossas células. E a água, né, que é o principal componente do nosso organismo. Mas eu vou citá-la mais para frente, as inorgânicas mais para frente. Começando então pelas biomoléculas orgânicas, nós temos 4 biomoléculas orgânicas principais no nosso organismo, que são os ácidos graxos. Sinônimo de ácido graxo é o que, gente? Gordura, tá? Os nossos carboidratos, e sinônimo de carboidrato é açúcar. Nós temos os aminoácidos, que são os tijolinhos ou as pecinhas de Lego que formam as proteínas. E nós temos os nucleotídeos, que são os tijolinhos ou as pecinhas de Lego que formam os nossos ácidos nucleicos. Nossa, Lucas, o que é um ácido nucleico? Não lembro. Basicamente, no nosso organismo, basicamente são DNA e RNA, dos diversos tipos de RNA que a gente tem aqui no organismo, tá? Então, esses são os ácidos nucleicos. E os ácidos nucleicos, os tijolinhos dos ácidos nucleicos, são chamados de nucleotídeos. Aqui a gente tem alguns exemplos de cada uma dessas biomoléculas, tá, gente? Um exemplo aqui de ácido graxo, como a cadeia de 17 carbonos aqui, ácido graxo tem essa mesma carinha, todos eles, tá? Uma cadeia longa de hidrocarboneto, né? Hidrocarboneto que eu falo que é um carbono ligado a hidrogênios. Então, ácidos graxos tem uma cadeia longa de hidrocarboneto. E ele é chamado de ácido graxo porque ele tem um grupamento ácido carboxílico aqui, né? Que é um grupamento carboxil aqui, que dá a ele a função química de ácido carboxílico, tá? Mas basicamente ácido graxo é essa cabecinha aqui do radical carboxil e uma cadeia longa aqui de hidrocarboneto para formar esse ácido graxo, né? Açúcares, eles têm um esqueleto de carbono também, só que diferente daqui, esse esqueleto carbônico geralmente é bastante hidrofílico, porque tem essas hidroxilas aqui, né? Hidrofílico que eu falo é a afinidade de solubilizar em água. Então, açúcares eles são bem solúveis em água, né? Por causa da presença dessas hidroxilas aqui, que são grupamentos polares. E opa, daqui a alguns minutos a gente vai entender o que são compostos polares e o que são compostos apolares. Mas açúcares são bem polares, são bem solúveis em água por causa desse esqueleto carbônico deles. Esse daqui não tem grupamento polar nenhum, você não vê hidroxila nenhuma, né? Então, essas gorduras não são solúveis em água e você já sabe disso, porque você sabe que óleo e água não se misturam. Só que se você quiser dissolver uma colherzinha de açúcar na sua água, você vai ver que vai dissolver muito fácil, né? Os açúcares, eles podem se juntar em polissacarídeos, né? Então, aqui, eu, por exemplo, tenho uma molécula de glicose. Ela é um monossacarídeo, significando que ela é uma única molécula de açúcar, mas a gente consegue juntar uma glicose na outra, não só glicose, mas a gente consegue juntar vários outros carboidratos nos outros, mas no nosso caso é principalmente glicose juntando com outra glicose em uma cadeia muito longa, formando uma macromolécula, né? Um polissacarídeo, que a gente usa como reserva energética, ok? Aminoácidos, eles têm essa aparência básica, eles são chamados de aminoácidos por quê? Porque eles têm um grupamento amino aqui, que é esse NH3+, ou NH2, no caso aqui, esse daqui ele está protonado, e eles têm um radical igualzinho esse daqui, ó, que é o radical carboxil, que é o ácido carboxílico, né? Então ele tem essa função dupla aqui, ele tem um radical amino, que é o radical básico, eu já vou falar para vocês de ácidos e bases, e ele tem um radical ácido aqui, né? Então ele é um aminoácido. E o que difere um aminoácido do outro, nós temos cerca de 20
no organismo, compondo as nossas proteínas. O que difere um do outro não é o amino ou o ácido carboxílico, porque todos eles têm isso aqui, ó. O que vai diferir é o que está pendurado nesse carbono aqui, né? Esse radicalzinho aqui, a gente chama isso de radical lateral. Esses radicais eles vão diferir nos 20 aminoácidos, né? Então a gente tem 20 tipos de radicais diferentes aqui, penduradinhos nesse primeiro carbono aqui, que está ligado ao grupamento amino e ao grupamento carboxil, ok? Esse é o mais simples dos nossos aminoácidos, que a gente chama de glicina, que só tem um radical metil aqui. Os outros eles podem ter os radicais mais complexos aqui, e a gente vai ver numa das próximas aulas como é que eles são. Nós temos os nucleotídeos também, que são os tijolinhos dos ácidos nucleicos, como eu falei para vocês. Aqui eu cito, inclusive, o nucleotídeo adenina, só que é uma adenina um pouquinho diferente da que a gente encontra no DNA, porque a do DNA a gente encontra só até esse primeiro grupamento que a gente chama de fosfato, que é o fósforo ligado a 4 oxigênios, né? Então, no DNA a gente vai encontrar até aqui só, né? Esse daqui que tem 3 fosfatos é um composto que a gente chama de adenosina trifosfatada, ou adenosina trifosfato, que a sigla mais conhecida dela é ATP. E aí você já vai lembrar que a ATP é a nossa molécula de energia. A gente tira energia para todos os nossos processos bioquímicos dependentes de energia aqui dessa molécula. Ela é a nossa moedinha energética do organismo, né? Então, o ATP é um nucleotídeo também, só que ele não está compondo o ácido nucleico, ele está lá fazendo função de molécula de energia. Mas os nucleotídeos, eles têm a função básica principal de compor os ácidos nucleicos. E aí o DNA a gente tem 4 tipos, né? A gente tem adenina, guanina, timina e citosina. E no RNA nós temos a uracila substituindo aí a adenina, ok? Quanto às biomoléculas inorgânicas, eu já falei para vocês então que a gente tem a água, né, que ela não é orgânica porque não é baseada em carbono, mas ela é o principal componente do nosso organismo, né? E os íons orgânicos, que ao final da aula eu vou citar os principais e suas funções correlacionadas, né? Mas são átomozinhos carregados que são bastante importantes para o desenvolvimento das nossas funções bioquímicas das mais diversas, ok? E aqui embaixo é só para lembrar vocês que todas essas biomoléculas elas podem ser juntadas em moléculas maiores, né? Açúcares formando polissacarídeos, né? E nós temos as plantas, por exemplo, têm amido, né, como reserva energética. Nós temos o glicogênio lá no fígado, principalmente, como reserva energética. E eles nada mais são do que acúmulos de várias unidades de glicose ligadas entre si, tá? Tanto o amido quanto o glicogênio, só muda um pouquinho a estrutura, um é ramificado, o outro é menos ramificado, enfim. Ácidos graxos eles podem se juntar também em estruturas um pouco maiores, mas não em tantas subunidades como a gente observa em açúcares, aminoácidos e nucleotídeos, mas em algumas poucas unidades. Por exemplo, 3 moléculas de ácido graxo, daquelas parecido com aquela que eu mostrei para vocês, 3 dessas moléculas podem se juntar, podem se ligar a uma molécula de glicerol, que é um triálcool, né? Um álcool de 3 carbonos. E aí cada ácido graxo vai ligar em um daqueles carbonos que também estava ligado a um oxigênio, né? E aí vai formar o que a gente chama de triglicérides ou triacilgliceróis, né? Que são as nossas moléculas de reserva de gordura. Aqui o glicogênio, por exemplo, é a nossa reserva de açúcar. Os triglicérides são nossas reservas de gorduras. Mas eles podem se associar por interações não covalentes, por exemplo, para estruturar nossas membranas, né? Eu já vou falar para vocês como é que isso funciona. Aminoácidos, então, eles podem se juntar em proteínas, como a gente já viu, e os nucleotídeos podem se juntar em ácidos nucleicos, ok? E onde que estão essas biomoléculas, né? E qual que é a distribuição delas no nosso organismo e indo lá em nível celular, onde que elas estão na célula? Bom, gente, elas estão em tudo, né? Todos os componentes intracelulares, eles são estruturados por alguma biomolécula e eles têm algumas funções que também são dadas por outras biomoléculas, né? Então, eles estão em virtualmente tudo. E principalmente a água, né, gente? Nosso corpo é formado por cerca de
70% de água. Aqui eu trago um exemplo para vocês de uma célula bacteriana, mas essa proporção não altera muito em termos de células eucariontes, como as nossas células, né? A composição de uma célula, em termos de porcentagem, é de 70%, aproximadamente, né, de água, então é o principal componente do nosso organismo, e 30% são de outras substâncias, que são as nossas biomoléculas, principalmente as biomoléculas orgânicas. Porque 1% só disso aqui é íon inorgânico, tá? São os sais. Mas, por exemplo, 3% são moléculas pequenas, como aqueles tijolinhos que eu mostrei para vocês, né? Que são os monômeros. 2% são fosfolipídios, então a gente está falando de membranas aqui, né? As membranas são compostas por fosfolipídios, que são gorduras com uma cabeça química polar. 1% é o nosso material genético, DNA, propriamente dito. Um pouquinho mais, né, 6%, são RNAs. Nós temos diversos tipos de RNA dentro da célula. Temos RNA mensageiro, o RNA junto com algumas proteínas para formar ribozimas, RNA que é necessário para a tradução do RNA mensageiro em proteínas, que é o nosso RNA-T, né? Então tem diversos tipos de RNA dentro da célula, e por isso que ele até exerce ele é responsável por uma porcentagem até maior de substâncias aqui do que o DNA, né? 15% são proteínas, então uma quantidade expressiva, né? Fora a água, metade disso aqui é proteína, seja ela proteína estrutural ou proteína que exerce alguma ação bioquímica importante da célula, além da estrutural, tá? E 2% são polissacarídeos, que são as nossas reservas de energia, tá? Então essa daqui, ó, é a composição básica da nossa célula e também contando com 70% de água, ok? A água, então, devido a essa porcentagem enorme de água que a gente tem no organismo, ela é a biomolécula inorgânica de maior importância biológica para a gente, né? Ela está realmente em todos os lugares. E o nosso conteúdo intracelular, né, os componentes que a gente tem dentro da célula, em sua maioria, eles são solúveis em água, né? O citoplasma da célula ele é basicamente uma sopa, onde 70% da sua composição é água e as outras biomoléculas elas estão ali dissolvidas nessa sopa, né? Elas estão nadando, digamos assim, na água do citoplasma, justamente por elas terem essa característica de hidrofilicidade, ou seja, afinidade por água. Então, elas vão dissolver facilmente na água. Poucas biomoléculas elas não são solúveis em água, por exemplo, as nossas gorduras, né? Os ácidos graxos, os triglicérides, os próprios lipídios de membrana, eles têm uma cabeça polar que fica em contato de afinidade com a água do citoplasma, mas eles por si só eles não são tão solúveis porque a cadeia hidrofóbica deles é bastante grande, né? Então eles não são tão solúveis em água. Eles têm uma cabeça polar que fica voltada para o lado onde tem água, porque é questão de afinidade, né? Quando a substância é polar, a gente já vai ver por quê, ela tem afinidade com a água. Mas o resto da cadeia carbônica dela não tem, dos fosfolipídios não tem afinidade por água, né? Mas as outras, basicamente quase todas as outras, são solúveis em água, né? A água, então, é encontrada em maior quantidade nas células, nós já vimos que 70% da composição é água. É o solvente natural de íons, então tudo que tem carga suficiente acaba sendo dissolvido prontamente na água, né? Existem moléculas que têm, por exemplo, uma carguinha na sua molécula ali, só que a molécula é tão grande que essa carga não faz muita diferença na solubilidade da água, né? Então, para moléculas carregadas serem solúveis em água, elas devem ser pequenas ou devem apresentar uma quantidade grande de carga se elas tiverem um tamanho maior. Aí sim elas também vão ser solúveis, tá? Além de íons, minerais e outras substâncias também podem ser solúveis em água. Ela é indispensável para o metabolismo, até porque basicamente todas as nossas reações bioquímicas, né, todas as reações químicas que ocorrem no organismo, elas dependem de um ambiente aquoso para acontecer. Então, a água é importante para
que ocorram essas reações químicas também. Eu acredito que já seja de conhecimento de todo mundo que a fórmula química da água é H2O, ou seja, dois átomos de hidrogênio ligados a um átomo de oxigênio, né? E tem seu ponto de ebulição a 100 graus Celsius em nível do mar, né? Com a pressão de uma atmosfera. Esse ponto aqui de ebulição e o ponto de fusão também, que em uma atmosfera é 0 graus, né? Ao nível do mar é 0 graus. Essas duas temperaturas elas podem variar de acordo com a pressão atmosférica, né? Quanto menor a pressão, menor o ponto de ebulição, ele pode abaixar. Tanto que se você subir bastante, né, em uma montanha bastante alta, por exemplo, a água pode entrar em ebulição um pouquinho acima de 80 graus, por exemplo, ela já entra em ebulição, né, porque a pressão atmosférica está baixa ali. E o ponto de fusão também pode se alterar em relação à pressão atmosférica. Mas, em nível do mar, né, pressão de uma atmosfera, são essas as temperaturas aqui de ebulição e fusão da água. E ela pode ser encontrada na nossa natureza aqui em 3 estados principalmente, que é o líquido, né, entre 0 e 100 graus Celsius, o estado sólido abaixo de 0 graus e o estado gasoso acima de 100 graus Celsius. Lembrando que o estado gasoso também, a água é encontrada na forma de vapor, né, e ela não precisa necessariamente atingir 100 graus para algumas moléculas virarem vapor. Justamente pela diferença de concentração entre a fonte da água ali e a atmosfera, por exemplo, faz com que algumas moléculas de água se desprendam sob a forma de vapor e entrem na atmosfera, né? Então, só uma diferença de gradiente aí que faz algumas moléculas se desprenderem na forma de vapor. Mas o ponto de ebulição mesmo para a água ir para o estado gasoso é em 100 graus Celsius. E elas são ligadas entre si, uma molécula de água se liga a outra por interações que a gente chama de ligações ou pontos de hidrogênio. Vamos estudar como é que funciona isso mais para frente, tá? Mas a água, então, ela dissolve a maioria das biomoléculas, mas elas não dissolvem moléculas apolares. Moléculas apolares são aquelas que não possuem diferença na eletronegatividade dos átomos. Ou seja, aqui, por exemplo, eu trago o exemplo para vocês do CO2. Essa é uma molécula de CO2, o dióxido de carbono. Que basicamente é um átomo de carbono central ligado a dois átomos de oxigênio por ligações duplas aqui, certo? E o oxigênio por si, ele tem uma característica de ser eletronegativo, pelo menos mais do que o carbono, né? Então, ele tem uma afinidade por atrair elétrons muito maior do que o carbono. Então, ele atrai os elétrons aqui do carbono, formando como se fosse um dipolo aqui e outro dipolo aqui, né? Esse oxigênio vai puxar mais os elétrons para ele, então vai ficar mais rico em elétrons, consequentemente mais eletronegativo. E aqui vai ficar pobre, o carbono ele vai meio que perder os elétrons dele aqui mais para os oxigênios, né? Formando como se fosse um núcleo mais eletropositivo aqui. Só que, como essa molécula é planar e ela é bem simétrica aqui nesse sentido que tem dois oxigênios eletronegativos aqui e o eletropositivo está só aqui no meio, não existe uma polaridade aqui, né? Se fosse só, por exemplo, um carbono aqui e o oxigênio aqui, o oxigênio ele seria mais eletronegativo do que o carbono e poderia formar um polozinho fraco aqui, né? Mas formaria um polo. Aqui, como você tem dois eletronegativos nas extremidades, a resultante aqui é nula, né? Em termos de diferença de eletronegatividade. Então não tem um polo aqui diferente de um polo aqui. Essa molécula não é polar. A diferença entre uma molécula polar e apolar é que a polar possui diferença na eletronegatividade dos átomos. O exemplo mais clássico de uma molécula polar é a própria água, tá? O oxigênio, aqui como no centro, ele está ligado a dois átomos de hidrogênio. O oxigênio, já falei para vocês que ele tem a tendência a atrair mais elétrons, então ele é mais eletronegativo. E também ele apresenta esses dois pares de elétrons aqui, né? Que favorece então ele ser mais eletronegativo, ter uma densidade de elétrons maior aqui do que aqui. O elétron do hidrogênio, que é só um, né? O único elétron do hidrogênio, ele é mais atraído aqui para o oxigênio e o hidrogênio fica mais pobre em elétrons, né? Ele fica mais eletropositivo.
E aí, se vocês virem como essa molécula é angulada, nós formamos um polo eletropositivo aqui embaixo e um polo eletronegativo aqui em cima. Então aí, essa molécula ela é classicamente polar, pelos dois polos aqui, eletropositivo e eletronegativo aqui. Várias outras moléculas têm grupamentos que são polares também, que tem essa polaridade, né? Um polo mais eletronegativo, outro polo mais eletropositivo. E todas essas moléculas que apresentam esses grupamentos polares são solúveis em água, né? Desde que tenha um tamanho adequado também, porque vale o mesmo princípio para carga, né? Às vezes tem uma carga pequenininha ou um grupamentinho polar numa cadeia longa, que é apolar, aí não vai fazer muita diferença, né? Vai ser insolúvel em água ainda. Mas se for uma molécula pequena e polar, com certeza ela vai dissolver facilmente na água, ok? Então, basicamente, praticamente todas as nossas biomoléculas, elas têm pelo menos alguns grupos que são polares, ou grupos ionizáveis, que também a gente viu que íons se dissolvem bastante facilmente em água, né? Então, nossas biomoléculas, para serem solúveis em água, ou elas têm grupamentos que são polares, ou elas têm grupamentos ionizáveis, né? A gente tem a exceção das gorduras, que elas são realmente moléculas apolares e são hidrofóbicas. Outra coisa que é importante para o funcionamento do nosso organismo, né, é a manutenção do pH. Mas o que é pH? pH, gente, é a sigla para potencial hidrogeniônico. O que é potencial hidrogeniônico, professor? Na verdade, tem tudo a ver, na verdade, com a concentração deste indivíduo aqui, que uns chamam de H+, outros chamam de cátion de hidrogênio, outros chamam de próton. Eu prefiro chamar de próton. Por que próton? Porque é um átomo de hidrogênio ionizado, ou seja, o hidrogênio ele tem um próton e um elétron, né? Quando ele se ioniza, ele perde o único elétron dele, só sobra quem? Próton, que é o núcleo do hidrogênio. O núcleo do hidrogênio é simplesmente um próton, né? No seu estado mais abundante, ele é só um próton circundado por um elétron. Perdeu o elétron, só sobrou próton. Então, o potencial hidrogeniônico é, na verdade, ligado, né? Esse conceito é ligado à concentração de prótons no meio. E a gente chama isso de menos log da concentração de H+, ou menos log da concentração de prótons, né? Esse menos log significa que essa escala de pH é uma escala logarítmica. Então, cada pontinho varia numa potência de 10, né? Eu já vou explicar nessa escala aqui. Por exemplo, do pH 0 para o pH 1, existe 10 vezes mais, 10 vezes menos, no caso, íons H+, do que aqui. Aqui no pH 1 existem 10 vezes menos íons H+, do que no pH 0. No pH 2 existem 10 vezes menos prótons, né? Quantidade de prótons do que no pH 1 e assim por diante, né? Ao passo que a escala vai aumentando, né, a sua escala, conforme vai aumentando a concentração de íons OH- ou hidroxilas, né, radicais hidroxil, íons hidroxil, na verdade, no meio, né? Então, aqui o pH 1, por exemplo, tem 10 vezes mais hidroxil do que no pH 0 e 10 vezes menos H+ do que no pH 0. Sempre em escalas de 10 aqui, né? Então, vocês vejam, por exemplo, o pH 6 é 1 milhão de vezes mais ácido do que o pH 0, né? O pH 9 é 1 bilhão de vezes mais ácido, mais básico, desculpa, do que o pH 0, né? O pH 12, 1 trilhão de vezes mais básico do que o pH 0. Então, vocês vejam que a escala logarítmica ela funciona nesse sentido, tá? E aí, quanto maior a concentração de prótons no meio, mais a solução é ácida. Quanto mais a concentração de hidroxilas de OH- no seu meio, mais o seu meio é alcalino ou básico, né? Se vocês virem aqui, se vocês repararem, se a gente juntar esse próton com esse OH-, a gente forma a molécula de água, né? Então, esses íons eles podem ter vindo da quebra de água ou eles podem ter sido dissociados de uma outra molécula, né? Tem moléculas que desprendem íons H+, a gente chama isso de desprotonação, porque saiu um próton da molécula, né?
Ou a gente tem moléculas que desprendem OH- menos também, né? Então, moléculas que desprendem prótons são ácidos, moléculas que desprendem OH- menos são bases, ok? Como que a gente faz para medir o pH? Só a título de curiosidade, né? A gente tem algumas fitinhas, a gente chama de fita de pH mesmo, né? Que elas têm um composto aderido nelas que é sensível ao pH e ele muda de cor dependendo do pH. Basicamente essas cores aqui são as mais comuns de ver em fita de pH, tá, gente? Quanto mais ácido, mais tendendo ao vermelho, e quanto mais alcalino, mais tendendo ao violeta. Sendo que o pH neutro é aqui o verde, em torno de 7. O pH 7 é tido como neutro porque como essa escala vai de 0 a 14, gente, o ponto do meio é o que a gente chama de pH neutro, tá? Onde metade dos íons aqui da minha solução são íons H+, e a outra metade é OH-. Então está em equilíbrio aqui o pH, né, em termos dessas concentrações. Mas aí para medir o pH a gente lança mão de algumas fitinhas, a gente submerge, na verdade, essas fitas na nossa solução e ela vai dar uma cor para a gente. Geralmente tem algumas cores, né, tem 4 cores na fitinha de pH, e a combinação das cores a gente vai vendo qual pH que está a nossa solução, ou nosso meio, enfim. Mas existe também um aparelho para isso, que a gente chama de pH-gâmetro, ou seja, medidor de pH, que a gente pode submergir um eletrodo que ele vai detectar a concentração de íons H+, né, de prótons na solução ou no seu meio, e vai dar o pH para você, de maneira bastante rápida. Para manter o pH do nosso corpo em seu pH fisiológico, e eu até vou voltar aqui porque a neutralidade bioquímica às vezes não é a neutralidade fisiológica, né? Por exemplo, o nosso sangue, por exemplo, o pH dele ele não está 7 redondo, né? Ele está em 7,2, 7,4, tá levemente alcalino o pH do nosso sangue. E esse é o pH neutro para ele, né? Não neutro bioquimicamente, mas o pH de funcionamento do sangue, ele é levemente alcalino. Abaixo de 7, a gente já começa a ter alguns problemas de acidose, né, no sangue. Então, o pH tem que ser mantido constantemente aqui nessa faixa de 7,2 a 7,4. Ao passo que, por exemplo, a nossa pele, né, ela tende em torno de 5 a 6, ela é levemente ácida, né? Peles mais oleosas têm a tendência a ir até mais para cá, né? Para 5, às vezes um pouco mais de 4. Peles mais secas são um pouquinho menos ácidas, né? Então, estão aqui em torno de 6. Mas a nossa pele, então, é levemente ácida. Ao passo que o estômago nosso, o pH varia aqui, ó, né, entre 0 e 1, né, geralmente. Várias enzimas da digestão, elas precisam desse pH bastante ácido para funcionarem, certo? Então, o controle do pH pelo nosso corpo, ele tem que ser constante e tem que ser preciso, tá? O nosso pH raramente altera de maneira muito significativa. O do sangue, por exemplo, a gente tem sistemas de controle de pH bastante efetivos, e esses sistemas de controle de pH a gente chama de sistemas tamponantes. E aí o nosso pH sanguíneo raramente fica abaixo de 7 ou fica acima de 7,4. Então é uma precisão bastante grande. E esses sistemas de controle de pH, que a gente chama de sistemas tamponantes ou mesmo de tampões, são, no caso do nosso organismo, são compostos principalmente por proteínas, por fosfato e por carbonato, tá? Todos esses fatores aqui, eles agem para que o nosso pH seja controlado. Mas como que funciona um sistema tampão? Aí eu trouxe para vocês esse gráfico aqui para ressaltar e para explicar como é que funciona um sistema tamponante para a gente, né? Tampões, gente, eles são geralmente baseados em você adicionar ao seu meio ali, a sua solução, um ácido que a gente chama de ácido fraco, que também vai se dissociar na sua forma de base conjugada. Vários conceitos aí que a gente tem que explicar, né? Primeiro, ácido fraco. O que é um ácido forte? O que é um ácido fraco? Um ácido forte é aquele que a gente, na hora que coloca na água, ele já se dissocia, ou seja, ele libera esse próton aqui, tá? No caso daqui é um ácido fraco, mas um ácido forte, ele libera esse próton aqui rapidamente quando em contato com a água, né? A gente tem bases fortes também que liberam OH-,
na água assim que entram também, né? Soda cáustica, por exemplo, que é o hidróxido de sódio, hidróxido de potássio, hidróxido de magnésio, todos são bases fortes, né? Geralmente as bases inorgânicas são bases fortes. E no caso de ácidos fortes, a gente tem ácidos inorgânicos também, ácido clorídrico, ácido sulfúrico, ácido fosfórico. Todos esses ácidos são considerados fortes. E a hora que você coloca eles na água, eles já vão se dissociar automaticamente, quase instantaneamente, certo? Ao passo que os ácidos fracos, eles vão se dissociando aos poucos, de maneira bem parcial, né? E principalmente dependente do pH. Então, para que ele funcione como um sistema tamponante, ele não pode se dissociar rapidamente tudo assim de uma vez. Ele tem que ter um equilíbrio e a gente já vai entender por quê. Mas para ser considerado um sistema tamponante, a gente tem que ter então um ácido fraco e a sua base conjugada, que nada mais é ele dissociado do seu próton, né, que a gente chama de desprotonado. Perdeu um próton aqui. Então podem ver que esse daqui é praticamente o mesmo desse daqui, só que desprotonado. Esse carinha aqui, inclusive, um ácido acético, e esse é a sua base conjugada, acetato. E como que funciona, então, esse sistema tamponante? Quando você tem um equilíbrio entre essas duas espécies aqui, né, o ácido fraco e sua base conjugada, você pode acrescentar H+, no seu meio, que é a base conjugada aqui vai capturar esses H+, e vai segurar o pH. Ou você pode colocar OH- no meio, que o OH- vai atrair esse próton para ele, para formar água, e vai desprotonar, né? E vai formar mais essa molécula aqui, e ela vai segurar o pH também. Lembrando que o pH depende da concentração de H+ no meio, né? Então, se você coloca H+ no meio, no seu meio, a tendência era acidificar, mas esse H+, ele foi capturado pela base conjugada aqui e não vai exercer acidez na solução. Ao passo que eu também, se eu colocar OH- e tiver próton aqui para se ligar no OH- e formar água, não vou alterar o pH também, né? Não vai basificar meu pH, porque o OH- foi sequestrado, formou água. Ou se eu coloquei ácido, a base conjugada que sequestrou o H+, não vai acidificar o meu meio. E é isso que acontece aqui, ó. Esse gráfico aqui é como se fosse a gente adicionando íons OH- na solução e a gente observando o aumento de pH. Lembrando que quanto mais OH-, mais básico, então maior é o pH, né? Quanto mais H+, mais ácido. Então a gente tem uma solução bem ácida no começo, pH próximo de 0 aqui, em torno de 1. E a gente vai adicionando OH- na presença desse ácido acético e a sua base conjugada acetato, né? E aí, nos primeiros instantes, o pH ele sobe até rapidamente, né? Porque em pHs muito básicos, a maior parte muito ácido, desculpa. A maior parte do ácido acético ele está realmente na sua forma de ácido mesmo, protonada, né? E é difícil, como tem muito H+ aqui, para acidez, é difícil isso aqui de se dissociar, né? Mas conforme você vai adicionando OH-, alguns prótons vão saindo do ácido acético aqui, vão formando acetato. E aí chega um momento que a gente chama de período de região de equilíbrio, em que a gente tem uma concentração parecida, né, de ácido fraco e base conjugada. E aí você pode adicionar tanto OH- quanto OH+, que essas duas formas aqui vão acabar prevenindo um aumento brusco do pH. E é o que a gente vê no gráfico aqui, né? Quando a gente tem uma concentração boa já de par de ácido e base conjugada, o pH ele sobe bem devagar aqui. Compara com essa subida rápida e essa subida lenta aqui, né? A gente adiciona um monte de OH-, mas o pH subiu super pouco. Então é essa característica de funcionamento de um sistema tamponante ou de um tampão, tá? O meio aqui, que a gente chama de ponto de inflexão, significa que a gente tem 50% de ácido fraco e 50% de base conjugada. E é o ponto de maior eficácia do tampão, tá, gente? Ele segura muito o pH quando a gente está, né, nessa região aqui que a gente chama de ponto de inflexão, tá?
No caso do nosso organismo, o pH ele não fica... Aqui esse tampão ácido acético ele segura em torno de 5 o pH, né? Então ele segura bastante aqui. Entre 4 e 6 ele não deixa passar. Mas no nosso organismo a gente precisa geralmente de um pH aqui em torno de 7, né? E isso é garantido por esses sistemas tamponantes aqui, compostos por proteínas, fosfato e carbonato. Ok? Interações que são importantes de ocorrerem entre biomoléculas em sistema aquoso. Tá? A gente tem ligações de hidrogênio, interações de Van der Waals, ligações hidrofóbicas e ligações iônicas. Todas essas ligações aqui são importantes para que a estrutura do nosso organismo e algumas funções bioquímicas sejam funcionais, né? Para que a estrutura do nosso organismo se mantenha, por exemplo, e para que as reações metabólicas e bioquímicas que devam acontecer no nosso organismo possam realmente acontecer, tá? A primeira delas dessas ligações aqui são as ligações de hidrogênio. Eu já falei para vocês que a água e moléculas polares, interagem entre si preferencialmente por pontos de hidrogênio, né? Ou ligações de hidrogênio. E essas ligações de hidrogênio nada mais são do que a parte eletropositiva da água, né, que a gente viu que ela é polar, ela tem um polo eletropositivo. Então esse polo eletropositivo interage aqui, ele se atrai pelo polo eletronegativo, né? Então não só moléculas de água se ligam entre si nessa maneira, mas quando você tem água no meio, as moléculas de água estão necessariamente interagindo dessa forma. Mas a gente tem grupamentos polares também nas moléculas que vão interagir com as moléculas de água do meio circundante dessa maneira aqui, tá? Dentre essas 4 ligações aqui, que são consideradas interações fracas, as ligações de hidrogênio são as mais fortes, tá? Ligação forte por si seria uma ligação covalente, por exemplo, mas essas daqui são interações fracas, só que dentre essas interações fracas, as ligações de hidrogênio são as mais fortes, tá? Ligações de Van der Waals, por exemplo, ou interações de Van der Waals, elas são bastante importantes também para manter a estrutura das nossas organelas, principalmente, das nossas proteínas estruturais. As forças de Van der Waals, na verdade, são baseadas num princípio em que uma molécula que não é polar, né, ela vira temporariamente polar, ou seja, algum átomo atrai a densidade eletrônica mais do que um outro átomo, de maneira temporária, e a gente acaba gerando um dipolo temporário aqui, como se fosse uma molécula polar, mas é algo temporário, não é, por exemplo, a água que ela é perenemente polar, ela é para sempre polar, né? Mas essa molécula aqui, então, ela virou um dipolo aqui temporário. Quando ela encontra uma outra molécula semelhante, ela vai induzir essa outra molécula, até pela repulsão das cargas aqui, ela vai induzir que essa molécula se torne também um outro dipolo. Então é uma interação de polo-dipolo, que a gente chama, né, de dipolo temporário para dipolo induzido. Aí essa diferença aqui, né, de polaridades vai atrair uma molécula para outra. E isso acontece muito no nosso organismo com diversas biomoléculas, ok? Terceira, ligações hidrofóbicas são as ligações responsáveis por manter as nossas membranas celulares coesas, por exemplo. Onde é meio que uma... É igual aquele ditado, né? Os afins... afim atrai afim, né? Aqui não é os opostos se atraem, os opostos se atraem aqui nas cargas, mas aqui os afins também se atraem. Não afins em termos de carga, né? Porque cargas iguais se repelem, mas aqui a característica apolar atrai outra característica apolar, né? Que a gente chama então de ligações hidrofóbicas. E os nossos fosfolipídios de membrana eles interagem grandemente entre si através disso e mantêm as nossas membranas coesas. E as ligações iônicas a gente tem entre alguns metais por exemplo, átomos, desculpa. Alguns átomos que têm, por exemplo, excesso de elétrons e outros que têm falta de elétrons, eles vão se combinar então no que a gente chama de ligações iônicas. Todas essas interações são importantes para manter a estrutura das nossas biomoléculas de maneira efetiva, ok? Bom, a gente falou das moléculas orgânicas até agora, né? Mas vamos falar então, além da água, né? Na verdade, que é inorgânica, mas vamos falar dos íons, os principais que compõem o nosso organismo e suas funções, tá? O primeiro deles que eu trago para vocês é o cálcio.
Para que serve o cálcio no nosso organismo? Todos vocês já sabem que cálcio é importante para ossos e dentes, por exemplo, tá? Mas não só ossos e dentes, mas para basicamente todos os nossos tecidos, tá? Tecidos epiteliais, por exemplo, a pele, elas são as estruturas celulares da pele e das mucosas são bastante dependentes de cálcio para manter sua coesão, né? Os tecidos de revestimento precisam de cálcio para manter uma célula aderida à outra. Cálcio também é um cofator importante na cascata de coagulação. É importante na contração muscular. Sem cálcio não acontece contração muscular, porque as fibras musculares dependem de influxo de cálcio, né, de entrada de cálcio nelas, para que haja contração muscular. E outra coisa que depende de influxo de cálcio também é a propagação de potenciais de ação, né, dos impulsos nervosos. Então, sem cálcio também entrando nas células nervosas, nos neurônios, não tem transmissão de impulso nervoso também. O ferro ele é importante para o transporte de oxigênio. Vocês já sabem que dentro da proteína hemoglobina, né, a hemoglobina é uma proteína quaternária, dentro da hemoglobina a gente tem alguns grupamentos que a gente chama de grupamentos M. E dentro de cada M tem um átomo central de ferro, que é quem vai interagir com o oxigênio para transportá-lo, né? Então, o ferro é essencial nesse sentido. O iodo também é importante, principalmente para compor os hormônios tireoidianos, né? T3 e T4. Então, sem T3 e T4 também não tem maturação dos hormônios tireoidianos e a gente não tem as funções da tireoide. Potássio é bastante importante também no impulso nervoso, na contração muscular, na regulação osmótica, né? Na regulação de pressões osmóticas nas nossas células, e é importante também na bomba de prótons da membrana, tá? Sódio também é importante para impulso nervoso, então esses três carinhas aqui, ó, bastante importantes para a transmissão do impulso nervoso, né, dos potenciais de ação. O sódio é um regulador de pressão arterial, então vocês já sabem que, por exemplo, quem é hipertenso, as pessoas hipertensas não podem comer alimentos muito condimentados, né, e ricos em sódio, porque a pressão deles pode aumentar, né? Então o sódio é um regulador da pressão. E também ele auxilia na absorção de água, porque o sódio classicamente atrai a água para ele. Ele é importante na absorção de glicose no intestino, porque os transportadores de glicose no intestino, eles são transportadores de Sym-Port, né? Então eles transportam glicose e sódio ao mesmo tempo, os dois para dentro. Vão os dois para dentro. Então sem sódio a glicose não entra também. E também para a absorção de alguns aminoácidos também lá no intestino. Fósforo é um dos mais importantes para a gente também, porque como eu já disse para vocês ali, eu mostrei os nucleotídeos, eles tinham um grupamento fosfato lá, né? Aquele fósforo ligado a 4 oxigênios. Então o fósforo ele é componente essencial dos nossos ácidos nucleicos, justamente pelos nucleotídeos eles conterem o fósforo em sua composição. É importante para a ATP, eu mostrei para vocês que aquele nucleotídeo, a adenosina trifosfatada, ela tem 3 grupamentos fosfato, né, na sua composição. Então, nossa molécula de energética é dependente, principalmente de fósforo. E também para o funcionamento de células nervosas. O que mais que a gente tem? Flúor. Todo mundo sabe que flúor é importante para fortalecimento de ossos e dentes e para prevenção de cáries, né? Então, não é mistério nenhum. Magnésio também é importante, porque ele é cofator para várias enzimas, então no desenvolvimento de atividade enzimática por essas enzimas, né? Ele é importante na síntese de vitamina D, então não adianta a pessoa ir lá tomar sol sendo que está com déficit de magnésio no organismo, né? Que você vai sintetizar, vai ativar pouca vitamina D. Então tem que ter um equilíbrio aí. Magnésio também é importante em mecanismos de trocas iônicas pela membrana e também age no controle da duplicação do DNA também. Outro átomo, outro elemento bastante importante, né? O zinco. O zinco é um cofator importante no funcionamento, na síntese e no funcionamento de insulina e outros hormônios. É importante na fabricação de várias enzimas e é essencial para o crescimento e cicatrização da pele, né? Para o funcionamento dos fibroblastos ali, para a formação de matriz extracelular, que é importantíssima para o crescimento da pele, né? O cobre é um dos outros elementos mais abundantes e importantes do nosso organismo, porque ele participa na fabricação da hemoglobina,
e participa do metabolismo do ferro. E ele também é um cofator para várias enzimas desempenharem sua atividade enzimática. E por último, o cloro, né? Que é importante para a digestão, porque no estômago é liberado ácido clorídrico, né? Então ele vai estar lá bastante presente no estômago. E é importante também no equilíbrio hídrico, ok? O cloro, gente, também ele participa da transmissão de impulsos nervosos da liberação de neurotransmissores na fenda sináptica também, tá? Além dos que eu já citei. Bom, era isso que tinha para passar para vocês sobre as biomoléculas. Nós vimos essas biomoléculas orgânicas e inorgânicas. Qualquer dúvida, vocês têm um material de apoio, mas a gente também está sempre aqui de prontidão para atender as dúvidas de vocês, ok? Então, eu vejo vocês na próxima aula e bons estudos. Tchau, tchau. Chegamos então ao fim de mais uma de nossas aulas, né, da nossa primeira aula no caso agora, da disciplina de Bioquímica. E hoje você pôde ver então quais são as biomoléculas, né, as nossas principais biomoléculas. As orgânicas, então, a gente viu que a gente tem os carboidratos, né, que podem se juntar em carboidratos maiores, né, que são as macromoléculas. No nosso caso, o glicogênio principalmente, mas nas plantas a gente tem o amido. Nós vimos também ácidos graxos, que são gorduras e que podem também se juntar em termos de reserva energética também nos triglicérides, né? Mas também compõem as nossas membranas, tanto a membrana plasmática como as membranas intracelulares. São importantes também em termos estruturais, portanto. Nós temos os nucleotídeos, né, que são os tijolinhos para os nossos ácidos nucleicos, né, DNA e os diversos tipos de RNA. Nós vimos os aminoácidos, que são os tijolinhos, né, as pecinhas de Lego que formam as nossas proteínas, sejam elas estruturais, enzimas, das mais variadas. E nós vimos também as nossas biomoléculas inorgânicas, que são a água e os íons, certo? A água, principal componente do nosso organismo. E os íons aí agindo tanto como cofatores de diversas reações e diversas funções estruturais nossas, mas também como funções fisiológicas e também de neurotransmissão, de contração muscular, enfim. Então todos esses conceitos foram abordados hoje e aí fica aí com vocês os estudos e eu encontro vocês na próxima aula. Então, tchau, tchau.